Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre o livro de Eclesiastes. Você sabe o que significa Eclesiastes? Você sabe qual é a palavra-chave desse livro? Por que será que o homem vive nessa busca para tentar assim tapar o vazio da alma? O autor é Salomão. E o livro é uma autobiografia assim dramática da experiência dele longe do Senhor. E assim, nesses 12 capítulos, Salomão descreve as suas reflexões, a sua comunhão, né, da sabedoria que Deus tinha concedido a ele. E Eclesiastes registra a origem do pecado que Salomão cometeu ao se deixar influenciar pelas mulheres que idolatravam outros deuses, além de buscar satisfação na filosofia e na ciência que se praticam debaixo do sol, ou que se baseiam nas especulações e no pensamento humano. Você não precisa sair da Bíblia para encontrar assim, uma filosofia puramente humana, né? Sem nada de divino. Deus nos presenteou com este livro para nos mostrar tudo o que o comportamento humano e a religião natural é capaz de descobrir a respeito do significado e do objetivo da vida. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Os argumentos do livro, eles não são os argumentos de Deus, mas os registros de Deus dos argumentos do homem. Quando você assim entender isso, você vai perceber por que esse livro vai assim de encontro, ou melhor, está assim em desacordo com o restante da Bíblia. Mas é de suma importância, assim, para o meu entendimento e para o seu entendimento, entendeu? Eclesiastes é, assim, um livro de confissão da alma de Salomão, como eu fiz sobre o vídeo anteriormente de Reis, né? Que eu aproveito para fazer uma correção, tá? Porque o meu amigo Buziano, eu cedi, me corrigiu, e eu amo quando as pessoas me corrigem. Eu falei lá no vídeo, primeira e segunda Reis. Tá errado, né, gente? Eu deveria ter falado primeiro e segundo Reis, porque são livros, e o livro é masculino. Reis não são cartas ou epístolas para eu dizer primeira e segunda Reis. Então fica aqui a correção, o meu pedido de desculpas para você e a minha gratidão ao meu querido amigo Eucedi, que tá, ó, de olho no que eu falo para não deixar continuando e pagando mico aqui no YouTube. Cedi, eu tô com saudade do seu café, hein? Um beijo no seu coração e gratidão. Bom, vamos voltar para a confissão e testemunho do rei mais sábio do mundo de todos os tempos. A conclusão de Salomão é que tudo é vaidade. E a aflição de espírito é assim, inevitável, né? Porque a mensagem do livro mostra que a vida longe do nosso Criador é assim, cheia de canseira e de desapontamento, e tudo é vaidade, correr atrás do vento. Salomão, ele buscou assim achar a satisfação e a felicidade fora de Deus. Buscou na filosofia, não teve resposta. Ele descobriu que o prazer, a alegria, a bebida, a construção, as possessões, a riqueza, a música, mas somente ao final da vida ele se deu conta de que tudo isso é vazio quando não se está na presença de Deus. Ele assim experimentou, né, o materialismo, o fatalismo, o deísmo, mas esses também não conseguiram preencher o vazio da sua alma. Salomão, ele se deu conta de que a religião natural, a riqueza e a moralidade mostraram assim igualmente inúteis. Eclesiastes nos mostra apenas o melhor que o homem é capaz de fazer fora do evangelho da graça de Deus. Você sabe o que significa Eclesiastes? Não? Eu vou te contar. É a tradução de uma palavra hebraica que significa assim, pregador, ou aquele que convoca uma assembleia. Esse livro contém assim as meditações e os sermões do sábio Salomão.
Você sabe qual é a palavra-chave deste livro? Não? Sem problema, eu também vou te contar. A palavra é vaidade. Leia e ouse assim sublinhar em sua Bíblia quantas vezes a palavra vaidade, ou no plural vaidades, aparece na sua Bíblia. E depois me conta, escreve aqui embaixo para mim na descrição, nos comentários, tá? Salomão, ele tinha uma grande pergunta, e a pergunta era: vale a pena viver? Ele desejava ardentemente conhecer o propósito da vida. Então, ele experimentou a vida assim ao máximo. Ninguém poderia lhe dar melhor resposta, mas a que ele deu não é tranquilizadora para a vida presente. Ele aplicou assim o seu coração para conhecer a sabedoria, mas ele foi forçado a exclamar: vaidade de vaidades, porque na muitas sabedorias há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Isso é sempre verdade em relação à sabedoria terrena, não espiritual. Salomão experimentou vários prazeres, mas ele descobriu que isso também era vaidade. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para sermos pessoas felizes e completas nele. Ele assim nos deu muitos caminhos para o prazer, mas muitos sacrificam a verdadeira felicidade por prazeres duvidosos e mundanos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo... Lembra desse versículo? Pois é. Eu conheci um pastor de nome Francisco há uns 2 meses, um cara espetacular. E essa semana nós estávamos conversando sobre o prazer máximo de viver a experiência de estar na presença de Deus. É um papo muito cabeça, quem sabe para um outro vídeo, né? Bom, deixa eu voltar para as experiências de Salomão, que assim buscou a filosofia e viu que ela falhou. Então, ele foi assim buscar o divertimento, a música, a dança, o vinho, e os salões do palácio se encheram de riso e de alegria. Mas, com o tempo, ele chegou a dizer que o riso era loucura e a alegria fútil. Então, Salomão foi se dedicar às construções e se tornou um prático e começou a dar atenção às grandes obras do governo. Ele criou aquedutos, tanques, palácios e diversas obras públicas para ocupar o seu pensamento. Agora, os bobos da corte foram desprezados e no lugar dele chegaram os arquitetos, os engenheiros, os construtores, que foram muito bem-vindos ao reluzente palácio. Mas não durou muito tempo. Sabe por quê? Porque tudo era vaidade e o entusiasmo pelas construções também acabou. Então, Salomão resolveu se dedicar à botânica e até à criação de gado. Ele se interessou pela flora, fauna, construiu jardins, plantas tropicais exóticas, além de vinhedos, né? E ele deixou Jerusalém, seus arredores perfumados e coloridos como o Jardim do Éden. Mas em seguida, ele focou em outro brinquedo novo, como uma criança, e se esqueceu dos lírios do campo que se vestiam de forma mais bela do que ele. E Salomão foi se dedicar às artes. E foi um grande colecionador de obras de arte. E até se tornou um músico amador. Uau! Agora o Palácio Real virou assim palco para reunião de coros e de orquestras. E apesar da música ter todo um encanto próprio que mexe lá no fundo, com os nossos mais profundos sentimentos, nem ela teve o poder de encantar Salomão assim com uma felicidade permanente. A busca dele não achava o que ele precisava.
Ele estava assim experimentando o jogo monótono da vida e se perguntou: que proveito há? Como não obteve resposta, ele mesmo respondeu: vaidade de vaidades. Então ele decidiu conhecer a filosofia estoica, e eu já falei sobre ela aqui em outros vídeos, tá? E ele lamentou que também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então, Salomão partiu para a religião formal do ritualismo e descobriu que isso também é vaidade. Ele foi o homem mais rico de sua época. Deus lhe deu riquezas e glória além da sabedoria. Mas ele questionou: de que vale? Salomão, que experimentava fama, ele descobriu também que os homens, depois que morrem, são esquecidos. E chegou à conclusão de que a fama também é vaidade. Depois de experimentar todas essas coisas, assim, no último capítulo, ele decide mudar de direção. Ele cansou de olhar para frente, de olhar para trás, de olhar para um lado e para o outro, e decidiu olhar para o alto. Então, finalmente, ele viu novamente a Deus e ficou satisfeito. Eu contei na minha Bíblia que ele contou 28 vezes, nesse pequeno livro de Eclesiastes, a frase debaixo do sol, até descobrir que a vida debaixo do sol sem Deus não vale a pena ser vivida. Melhor seria viver nas regiões celestiais que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? Salomão, que teve tudo, absolutamente tudo nessa vida terrena, descobriu que nada poderia bastar se ele estivesse fora de Cristo. E no final, ele assim aconselha os jovens para lançar os alicerces cedo e diz: lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Pois é. O Salmo também, 111, versículo... não me lembro, vou deixar aqui na descrição para você. Diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta você ter assim a sabedoria intelectual. Você precisa ter a sabedoria espiritual, que vem do alto. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e diz que todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Mas Salomão fez exatamente o contrário do que Jesus orientou. Você pode perguntar: mas Jesus não tinha nem nascido quando Salomão era rei? E eu te respondo que antes da fundação do mundo, ele já é. E quando Adão foi criado, Adão refletia a luz dele, porque Adão e Eva foram assim, literalmente criados conforme a imagem, conforme a semelhança deles. Lembra do verbo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo que se fez carne está no plural. Deus e Jesus já estavam juntos lá, antes da fundação do mundo. Olha, você que ficou comigo até o final, eu vou te dar uma revelação neste momento. Presta muita atenção. Os corpos de Adão e Eva eram assim reluzentes, porque eles foram criados para resplandecer a luz do Criador. Se você já leu Apocalipse, que lá na Nova Jerusalém não vai ter sol, né? Porque a luz do Eterno vai iluminar tudo. E nós teremos novos corpos. Você vai entender que aqui está um mistério. Preste atenção. Nós não teremos corpos novos. Mas nós vamos recuperar os primeiros corpos que Deus nos deu quando fez o ser humano. Os mesmos que Adão e Eva tinham antes deles pecarem. Reflita comigo. Nós somos seres de luz. Mas como Adão e Eva provaram
o fruto da árvore do bem e do mal, eles perderam a oportunidade de refletirem a luz do Senhor por causa do pecado da desobediência. E aí eles receberam uma roupa feita por Deus, que é essa pele que nós temos hoje. E quando os olhos deles se abriram e eles se viram nus, é porque eles se viram como uma matéria orgânica. Porque nós fomos formados do pó da terra. E quando Deus soprou em nossa narina, veio essa luz junto com a vida. E aí, por causa do pecado, eles não se viram mais como seres de luz. E por isso eles se esconderam de Deus. E ficaram apenas com todos os ingredientes químicos da terra que estão presentes em nós. Uau! Continua prestando atenção porque eu já vou terminar, tá? Muitos teólogos, cristãos, padres, pastores ensinam que Deus matou o animal e da pele dele vestiu os homens antes de expulsá-los do jardim do Éden. Porque eles estavam nus. Você já ouviu isso, não é mesmo? Mas que tal pensar que isso não é bem a verdade, mas que Deus vestiu o homem dessa pele que nós temos hoje e que não mais consegue refletir a glória dele que refletia antes por causa do pecado que nós carregamos. E por isso ninguém mais viu a face de Deus. E por isso não refletimos a glória do Senhor. Quem sabe não seja por isso que existe esse vazio em nossa alma, essa busca incessante para descobrir quem somos, de onde viemos, qual o propósito da vida. Essa falta de completude que fez inclusive o homem mais rico daquele momento da história, o homem mais sábio do mundo de todos os tempos, ir em busca para tentar tapar esse buraco que existe em nossa alma. E ele chegou ao ponto de escrever Eclesiastes para nos mostrar que a conclusão que ele chegou ao final da sua vida, de toda essa reflexão, depois de se perder no mundo, tá? Lá descrita no capítulo 12, no versículo 13, que diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Uau. Esse pequeno livro de Eclesiastes é um sinal dentro da Bíblia, para mim e para você. É um livro que eu falei no início que diverge, né, da própria Bíblia, mas é para a gente ser poupado e não precisar viver as experiências que Salomão viveu para chegar mesmo à conclusão que ele, de que a grandeza, que o esplendor e o luxo que o mundo tem a oferecer é passageiro. E é correr atrás do vento. E é vaidade das vaidades. A conclusão que eu vejo ao ler esse livro de Eclesiastes é que a vida não tem significado longe de Deus. E nós devemos confiar e entregar as nossas vidas a Ele, que é o Criador de todas as coisas. Porque nós fazemos parte dele. Porque nós fomos feitos, né, desde o início, a imagem conforme a semelhança dele. Porque nós temos o DNA divino deles. Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e só chegaremos ao Pai através dele. Então, para que perder o nosso tempo buscando assim atalhos que só vão nos trazer frustrações e perda de tempo, vaidades e correr atrás do vento? Salomão, que tinha tudo, que foi o homem mais sábio do mundo, tinha glória, tinha riqueza, viu que tudo era enfadonho, vaidade, correr atrás do vento. Imagina nós, que não podemos nem nos comparar a ele. Você entendeu agora? Por que Eclesiastes faz parte da Bíblia? Por que Deus deixou esse livro aqui dentro?
para abrir os meus olhos e os seus olhos, para a gente andar assim nos caminhos do Senhor, que aquele que nos criou e fez parte do façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vai voltar em breve. E quando ele voltar, os mortos nos precederão e nós, os vivos, receberemos os nossos corpos de volta para encontrar o nosso Criador nos céus e depois voltar para casa. Isso está lá em Tessalonicenses. Não me lembro nem do capítulo nem do versículo. Vou deixar aqui para você, tá? Paulo também fala lá em 1 Coríntios, hoje minha cabeça não está muito legal, que os nossos corpos são membros de Cristo. E da mesma maneira, ele também fala lá para os crentes de Filipos que Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Eu vou deixar todos esses versículos e capítulos, tá? Aqui na descrição, como eu sempre faço em todos os meus vídeos quando eu comento alguma coisa na Bíblia, porque eu acho que é legal para você ler e pesquisar mais na sua Bíblia, tá? Você entendeu agora a utilidade desse livro de Eclesiastes para nos ensinar o que nós não devemos fazer e o que devemos fazer? Por onde não devemos andar pelos atalhos da vida e por onde devemos cuidar de andar para não perder o caminho de volta para casa? É isso aí. Eu espero que você assim tenha curtido esse vídeo dessa semana. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Inscreva-se no meu canal, aperte aqui o sininho para receber nossos vídeos a cada semana, tá? Deixe o seu like e compartilhe com pelo menos um amigo que você ama, porque o meu crescimento aqui é orgânico, os amigos vão indicando para outros amigos, para levar a palavra de Deus, né? E suscitar essa vontade, o desejo de conhecer esse livro que é assim um GPS de volta para casa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Fui e tchau. Tentei botar aqui meu colarzinho na minha bandeirinha, bem visto, mas toda hora ele sobe. Beijo, tchau.